mensagem vai ser, esta já tinha sido preparada antes da inundação, gratos e cheios de esperança. E ontem estivemos aqui na igreja, não é? Nada aconteceu, mas foi durante a noite que alguma coisa aconteceu por aí lá para o outro traço, não é? Na verdade, é um tempo, talvez alguns de nós já ouvimos muitas previsões do que vai ser este ano, de muita gente que nós apreciamos ou valorizamos. Alguns de nós ficamos tão impressionados com as previsões climatéricas que se calhar nem saímos de casa e depois arrependemos, não é? Ou aqueles que pararam os foguetes na cidade do Porto, certamente se terão arrependido porque afinal as coisas não eram tão preocupantes assim, não é? As previsões às vezes nos levam para caminhos que se calhar não são os melhores, não é? Mas claro, o ano 2022 foi um ano surpreendente para todos nós, não é? Pela imprevisibilidade de tudo o que aconteceu, não é? A retoma tão esperada por alguns, ou por quase todos, foi sombreada por a guerra na Ucrânia, que infelizmente afetou todos, não é? As informações do clima, o que acontece, não é? Mostram como este mundo está verdadeiramente e preocupantemente difícil de gerir. Mas o que aconteceu em Lisboa, alguns acompanharam certamente, a insegurança crescente no planeta, a crise habitacional, questões que têm a ver com sexualidade, identidade de género, uma criança poder escolher se é rapaz, se é menina, se é, não sei, um pássaro, se calhar. Ou seja, vivemos tempos completamente malucos, não é? Tempos malucos. Tempos que, se calhar, nós... E claro, este ambiente é um ambiente que tu e eu circulamos, não é? Nós não somos imunes a este ambiente, nós não vivemos num casulo, alguns pensam que podem fazer isso. Nós vivemos num contexto globalizado em que tudo isto nos afeta, não é? E apercebemos as nossas crianças, os nossos filhos, a cruzarem-se com ideias assim um pouco estranhas, não é? E claro, também se calhar nós conhecemos pessoas que a vida não trouxe boas notícias. Algumas circunstâncias mais difíceis, perdas difíceis de superar, morte de pessoas amigas, não é? Ouvi o testemunho de uma irmã compartilhando que a pessoa que a trouxe até Jesus, lá no Brasil, que tinha uma família mais ou menos estruturada e de repente aquilo virou tudo ao contrário, não é? O marido começou com vários casos, com outras mulheres. Um dos filhos voltou-se para Umbanda e veste-se lá de branco e faz lá as preces. É ele a fazer as preces num quarto e a senhora a orar no outro lado e a outra filha a ouvir música funk do outro lado e ela estava a contar aquela confusão que era, não é? E é um mundo assim, não é? E quando às vezes olhamos somente para aquilo que acontece, não é? Nós se calhar não temos muita razão para ter esperança. Mas eu quero que nós possamos olhar um pouco mais longe, não é? E perceber uma coisa que eu acho que é a chave de tudo, não é? Que não são propriamente as circunstâncias que por si só nos podem vencer, mas a forma como nós respondemos a elas. Na minha rua tem um homem que ficou paralisado praticamente. Era um homem muito ativo, gosta de futebol. E ele sempre fala, mas é uma pessoa que mesmo assim, sem conseguir andar, tem uma paralisia bastante grave, mesmo assim ele faz fisioterapia já há vários anos, mas sem realmente grandes progressões. Mesmo assim é um homem que tem um coração alegre, um coração que eu vejo é um coração leve na sua vida. Há outras pessoas que têm até menos problemas, mas o coração delas fica muito pesado. Então, na verdade, o que eu também tenho percebido é que nós cristãos, mesmo nós cristãos, muitas vezes temos uma visão mais, infelizmente, mais temporal da nossa vida e menos numa perspectiva mais de eternidade. Ou seja, focamos muito mais no imediato, eu acho, no passageiro, e às vezes deixamos que as notícias à nossa volta nos afetem tanto que deixamos de focar naquilo que vai durar para sempre. Às vezes, quando falamos da possibilidade do sofrimento, da dor que temos,
No curso de Liberdade em Cristo temos uma pergunta que é: se tu tivesse a oportunidade de deixares de ter dor, tu gostavas de deixar de ter dor? Talvez alguns dizem que sim, mas, por exemplo, a dor de dentes é bom, não é? Não é bom, mas se tu não tiveres a dor de dentes, tu vais apodrecer a boca toda. Ou seja, se a dor, de alguma forma, é um aviso de que alguma coisa está mal. Claro que nenhum de nós gosta de permanecer na dor, mas a dor é uma bênção. Porque se não fosse a dor a parar-nos em algumas alturas, não é? Lembro-me quando estava lá embaixo no outro armazém e quando eu começava a carregar caixas ao projeto lá na Guiné-Bissau. E uma vez deu-me uma dor que fui para o hospital, não é? Se eu não tivesse aquela dor, eu se calhar teria desfeito as minhas costas. Ou seja, às vezes até estas experiências que nós temos na vida, que não são tão agradáveis, nos podem ajudar, se calhar, a redefinir o que é importante na nossa vida. Então, o que eu gostaria de ver hoje, não é? O que eu gostaria de ver hoje convosco, é uma oportunidade para nós, como é que nós estamos a responder ao que Deus está a trazer à nossa vida. Não é? Como é que nós estamos hoje, além de cansados, se calhar, talvez comemos um bocado mais, mas como é que está o teu ânimo, o meu ânimo, diante de tudo? Se está esperançoso, se está amargo, se está motivado, ou se está sem energia, não é? Nenhum de nós sabe o que é que este ano nos vai trazer. Mas é interessante umas palavras do nosso irmão Max Lucado, que ele diz assim: alimenta os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimenta a sua fé e os seus medos morrerão de fome. E a questão é o que é que tu e eu estamos dispostos a alimentar na nossa vida durante este ano que vamos enfrentar, não é? Como é que nós vamos olhar para este futuro? Com o futuro com medo ou com confiança? Independentemente do que a vida nos traga a nós, não é? Eu gostava de ver duas personagens hoje convosco. Uma delas é Ruth. Ruth, a história de Ruth, né? Está lá no Velho Testamento. A história desta mulher impressionante que segue uma outra mulher, Noemi. Noemi e sua família, nós sabemos o que acontece, esperavam o melhor quando emigraram. Porém, tudo o que elas esperavam se veio a desmoronar. Primeiro com a morte de Elimelec, marido de Noemi, o pai da família, e depois com a morte dos seus 2 filhos. E claro, o cenário não podia ser pior. Noemi a encontra sozinha com as suas 2 noras moabitas, 3 viúvas. 3 viúvas. E Noemi muito longe da sua casa. E Ruth, surpreendentemente, tendo perdido o seu marido, tendo perdido a sua base de sustento e segurança, ela decide amar a sua sogra e apegar-se a ela. E decide partir com ela para Belém, terra da sua sogra. E ao chegarem ali, ela sai, enfrenta os desafios de ser uma estrangeira, uma mulher e uma viúva. É uma situação profundamente vulnerável. Mas o que percebemos também nesta mulher, Ruth, é que ela faz boas escolhas. Mesmo no meio de circunstâncias muito más, ela faz boas escolhas. Ela ama a sua sogra, ela tem um coração leve, perdoador, não guarda amargura na sua alma, não desiste quando vem as adversidades e insiste apanhando aquilo que cai dos outros, dos braços dos outros. E cumpre a lei de Deus que diz que aqueles que fazem as coisas certas vão receber certamente recompensa. Ruth soube escolher com um coração leve e sem amargura. Um homem que eu aprecio muito, Henry Nouwen, diz assim: a nossa tendência é dividir o nosso passado em coisas boas para lembrarmos com gratidão e coisas dolorosas para aceitar ou para esquecer. Mas a gratidão verdadeira abarca tudo o que a vida traz. O bom e o ruim, a alegria e a dor, o santo e o não santo. E fazemos isso porque nós tornamos cônscios da vida de Deus, da presença de Deus em tudo o que acontece. O que este homem está a dizer, este teólogo católico, é que verdadeiramente tu e eu devíamos ter um coração aberto para tudo o que Deus trouxe à nossa vida e tudo o que Deus traz à nossa vida. E por isso, ao encararmos os desafios que temos diante de nós, ou pensarmos no passado que acabamos de deixar para trás,
precisamos de o receber com o coração aberto e um coração agradecido a Deus. Um coração em que deixamos Deus sarar nossa alma. Ele diz também lá naquele livro, diz: sarar é permitir que o Espírito Santo me chame para dançar e crer de novo que mesmo na minha dor, Deus vai orquestrar e guiar a minha vida. Eu não sei muitas vezes como é que Deus vai fazer isso, mas nós acreditamos que Deus, mesmo na nossa dor, Ele vai fazer isso. O início do novo ano é como que uma oportunidade para recomeçar. E Ruth, ao sair da sua terra, ao ir para outra terra, ela também acreditava que podia recomeçar a sua vida, fazendo boas escolhas. Mesmo que as circunstâncias que ela tinha eram circunstâncias muito más e difíceis. Então eu acho que uma lição que esta passagem traz para mim é não perdermos a oportunidade de, nos dias maus, recomeçar com um coração grato, leve e confiante em Deus. Não perdemos esta oportunidade. Oportunidade que, mesmo que os tempos sejam difíceis, nós podemos parar, refletir e agradecer e seguir em frente na vida. É como que tu largares um barco e confiares que Deus o vai levar ao lugar certo. E o que Deus trouxe à tua vida neste ano que passou, tudo o que Deus tem para ti, para mim e para nós como comunidade neste próximo ano, é uma oportunidade para nós, com o coração leve, grato e confiante, podermos olhar para a frente. E outra passagem, outra personagem que eu queria ver convosco, encontra-se em Jeremias 33, se quiserem abrir, está lá na passagem. Jeremias 33, uma das passagens que possivelmente muitos de nós conheceram de cor. A palavra de Deus para nós. E não sei se sabem muito sobre Jeremias, mas Jeremias foi filho de um sacerdote e possivelmente foi sacerdote também. Nasceu possivelmente no ano 650 antes de Cristo e por isso já tinha o reino do norte, que era Israel, já tinha estado levado pelos assírios. Samaria tinha sido já conquistada e claro, a situação de Judá onde ele vivia era lamentável. Havia uma predição de que haveria um castigo de Deus sobre eles durante 70 anos de cativeiro. E a mensagem de Jeremias era basicamente levar as más notícias. Não sei se gostam de levar más notícias. A minha irmã, Nela, que me liga de vez em quando, a minha irmã mais velha, que é a minha mãezinha, e ela diz assim, e disse-me assim: olha, tenho uma má notícia para ti. Não é? Eu fiquei logo com as orelhas levantadas, não é? A minha madrinha tinha morrido há 3 dias atrás. E Jeremias tinha esta função de levar estas más notícias. E o que aconteceu, entretanto, foi que Deus o ia usar realmente no meio daquele povo para fazer uma diferença. Ele começou a ser profeta com 25 anos de idade. E pensa-se que ele foi profeta mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Enquanto ele foi profeta, ele viu a sua vida primeiro a ser maltratada pelos reis, que ele passou, vários reis de Israel, que o trataram mal. Os seus comparsas, os seus companheiros, os compatriotas, tratavam-no mal, meteram-no na prisão várias vezes. E depois chegou uma altura em que o povo de Israel foi invadido pelos babilónicos, pelo Nabucodonosor, e quando ele foi invadido, ele ficou lá em Jerusalém, mas de repente houve uma insurreição lá, que se levantaram contra o governador dos babilónios, e o rei babilônio ia atrás deles. Então Jeremias teve que fugir pela sua vida com os outros israelitas para o Egito. E chegou ao Egito, não é? E viveu lá. Então pensa-se que ele terá morrido no Egito. Teve uma vida difícil. É chamado o profeta chorão. Porque já tinha muitas razões para o fazer. Mas de repente
E é por isso que eu queria trazer para nós também esta palavra, que Deus falou muito comigo. De repente aparece este capítulo 33. E o capítulo 33 diz, alguém pode ler este primeiro versículo? Vem a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: E o 2 é então agora. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o Senhor, é o seu nome. É muito interessante esta palavra, não é? Eu estava num lugar, não era no Algarve, a pegar sol. Ele estava na prisão, no cárcere. E ele tem esta palavra de Deus, que diz, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, o Senhor é o seu nome. É muito interessante. Ele fala de duas coisas, curiosamente, aqui. Uma delas é o caráter de Deus, e outra delas é o poder de Deus. Uma delas é quem Deus é e o que Deus faz. Então, o que é que Deus faz? Faz estas coisas. Deus faz tudo. Ou seja, Deus está a fazer tudo o que ele está a viver naquela altura também. Não era só o universo. Deus estava a fazer aqueles acontecimentos que se passarem, não é? E depois ele diz uma coisa. O seu nome é o Senhor. Para nós isto diz pouco, não é? Mas a palavra realmente era Yahvé. Jeová. Aquele que fez a aliança com o seu povo. Aquele que não se vai esquecer da sua aliança. Ou seja, nas circunstâncias difíceis que tu e eu podemos viver neste ano 2023, nós temos um Deus que tem um caráter que não muda. E temos um Deus que tem uma obra que vai muito além daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Ou seja, é um Deus cujo poder ultrapassa as dificuldades que tu e eu podemos estar a passar neste dia. E é por isso que nós precisamos de olhar para Ele nestas duas dimensões. É como que uma moeda com duas faces. Por um lado vemos o amor de Deus e por outro lado vemos o poder de Deus. Porque juntar estas duas coisas é explosivo. Nenhum de nós tem todo o poder, certo? Podemos ter muito amor. Lembro-me muito em particular, se calhar pelas circunstâncias do nosso filho mais novo quando estava na Inglaterra e que nós o amávamos tanto quanto amávamos os nossos que íamos em nossas casas, mas que sabíamos que ele passava muitas dificuldades lá. E nós tínhamos muito amor por ele, mas não tínhamos muito poder. Faltava-nos isto. Não é? E ainda que o nosso amor pudesse ser muito grande, a ponto de podermos querer fazer tudo para que ele não tivesse que sofrer e passar tudo aquilo que ele teve que passar, não é? Muitas vezes ele caminhava 40 minutos a pé para ir para a escola de manhãzinha logo e voltava porque não tinha 2,5 libras para gastar no metro. E tinha que ir a pé por isso. Mas, e claro, o nosso amor podia ser muito... Quando nós pensamos em Deus, não há esses limites. Deus é perfeito no seu amor para connosco. Era perfeito no seu amor por Jeremias. Ele estava a falar isto na prisão. Ele dizia, isto é Deus que está a falar comigo. Deus, o Deus que faz todas estas coisas. Jeová é o seu nome. O Deus da aliança. E sabem, o caráter de Deus faz-te ver um Deus que não acorda mal disposto. Alguém acorda mal disposto de vez em quando? Eu. Muitas vezes. Ok, isso é outra. Alguém acorda muitas vezes mal disposto. Mas às vezes, particularmente com homens, não é? Agora as senhoras nos ouvem, tá? Particularmente com homens, às vezes, mais vale ficarmos calados, não é? Ou seja, realmente a má disposição consegue-se ver. Deus não acorda mal disposto. Não há nada que muda Deus. Não há nada que o tira, dizemos nós, do sério, não é? Porque o caráter de Deus não muda. Ele pode ficar zangado connosco, pode ficar irado connosco, mas Ele não faz isso com base na sua ira ou nas suas emoções descontroladas. Ele faz isso com base no seu autocontrole, que é diferente. É como quando nós educamos uma criança, podemos educá-lo, podemos bater simplesmente, não é? Estamos passados a cabeça. Então Deus é este Criador que tem poder sobre tudo e sobre todos.
E quando Deus fala isto, não é? É Deus que nos trouxe as alegrias mais intensas deste ano, e foi Deus também que, por alguma forma, permitiu que as tristezas mais profundas também tivessem vindo. Mas o seu nome é Jeová, o Deus em quem podemos confiar. Sempre temos que lembrar isso. Temos que lembrar. E nesta circunstância, quando esta palavra vem, ele diz tudo aquilo, e depois ele lança o versículo 3. Alguém sabe o versículo 3? Se calhar devemos sabê-lo de cor, não é? Que é: clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes. Algumas vezes diz firmes, outras dizem inacessíveis, que não conheces. Esta palavra é curiosa. Primeiro, queria só ver esta primeira parte, que é clama a mim. Quem é que convida Deus? Quem é que convida o profeta a clamar? Deus. Deus diz, olha, clama a mim. Sabes o que é que Deus está a dizer a ti hoje? Clama a mim. Onde quer que tu estejas, Ele diz, clama a mim. E tens uma certeza. Eu estou-te a convidar, clama a mim e eu vou-te responder. É muito interessante este, não é? Lembramos as palavras de Jesus, claro, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. E por outro lado encontramos aquela atitude de Abacuque, que eu gosto imenso de pensar, que diz, e eu me colocarei na minha torre de vigia, e ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá, qual a resposta que eu terei à minha queixa. Porque Abacuque estava à espera de uma resposta de Deus. Eu vou esperar que Deus responda. Ele vai-me responder. Eu vou ficar lá em cima até que Ele me responda. Isto é fé, gente. Isto é fé. E Deus faz este convite a Jeremias. E Deus te convida a ti neste ano, diante das tuas circunstâncias, sejam elas quais forem, clama a mim e eu vou-te responder. O quê? Coisas grandes e firmes. Esta palavra firmes, no hebraico, tem duas ideias interessantes. Uma delas é aquela ideia de ser inacessível. Ou seja, de ser algo que não está ao alcance. Algo que vai além do teu alcance. É como uma fortaleza. Algo que realmente não se pode vencer. E outra ideia que está por detrás é algo que está como que escondido. Como que fechado, que só Deus pode revelar. Então o que Deus faz a nós, quando nós clamamos a Ele, Ele nos começa a responder e nos responde coisas grandes e inacessíveis, coisas que tu e eu não podemos alcançar, que ninguém pode descobrir, só a mente de Deus pode revelar isso. E é isso que eu te quero encorajar, não é? Neste tempo que tu talvez estejas a passar, um tempo de perguntas de Deus, talvez um tempo com dificuldades na tua vida, com desafios para ultrapassar, alguns à procura de um emprego, alguns à procura de casa, não é? A situação de casa está realmente uma calamidade, alguns encarando perdas das suas famílias. E com que atitude? Com que atitude é que nós clamamos a este Deus e esperamos a sua resposta? Não é? No meio do tempo em que nós vivemos, precisamos de clamar a este Deus. Clamar acreditando que Ele vai fazer. Não é? Temos essas oportunidades aqui na igreja, como comunidade, todos os domingos de manhã, uma hora antes do culto começar, nós temos aqui a orar. Quer seja com as Débras, quer seja como igreja. Estamos a orar e a buscar a Deus por respostas de Deus. Nos nossos pequenos grupos. E também espero que na tua vida com Deus, na tua caminhada com Jesus. Quando nós lemos o que acontece a seguir, porque Deus fala a Jeremias, clama a mim, eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Depois Deus começa aqui a desembrulhar as coisas. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, acerca dos palácios reais de Judá, que foram demolidos como defesa contra as rampas e contra a escada. Quando lutarem contra os babilónicos, ficaram cheios de cadáveres. Ele começa a desbobinar tudo, não é? Mas ele depois diz, no final assim, eu vou trazer paz a esta cidade. Eu vou trazer cura a esta cidade.
Eu vou restaurar esta cidade. Ou seja, o Deus que traz o castigo também é o Deus que vai trazer a cura. E é isso que nos deve fazer ver o mover de Deus. Não é? Achei muito interessante esta semana, para aqueles que leem o Pão Diário, um testemunho que havia lá, muito interessante. Ele diz, aos 17 anos, Duane teve que deixar a casa da sua família na cidade do Cabo, África do Sul, por causa do seu roubo e da sua dependência de heroína. Ele não foi para muito longe e mais à frente voltou e construiu um barraco de metal no quintal da sua mãe, que logo ficou conhecido como o casino. Lá era um lugar para traficar drogas e para usar drogas. E aos 19 anos, porém, 2 anos depois, quando Duane colocou a sua fé em Jesus Cristo, o seu caminho para sair das drogas foi longo e foi difícil. Mas ficou limpo com a ajuda de Deus e com o apoio de amigos que criam em Jesus também. E passados 10 anos, eles e outros transformaram aquela barraca, aquela cabana, numa igreja. O que antes era um lugar sombrio, hoje é um lugar de adoração e oração. E olhamos para Jeremias, conseguimos ver este Jeremias, que Deus que pode trazer cura e restauração a pessoas e a lugares, tal como aconteceu com Duane. O profeta Jeremias falou ao povo de Deus em cativeiro, dizendo que embora a cidade não fosse poupada a Deus, Deus curaria o seu povo e os iria reconstruir. Eu acho que é esta perspectiva que nós precisamos de agarrar do Senhor para nós, não é? O que vem a acontecer, o Senhor vai certamente curar a nossa vida. E esta palavra é tão poderosa. No meio do seu lamento, da sua história de perseguição, Jeremias escreve este livro de Lamentações. E lá no meio do livro de Lamentações, sabe onde é que fica? Jeremias. Exatamente. Encontramos o capítulo 3, no meio de Lamentações, encontramos um capítulo. Lamentações é o quê? Ajudem-me. É as queixas. É Lamentações. E depois, no meio das Lamentações todas, eu preguei uma mensagem sobre esta passagem em 2019, ali embaixo, naquelas escadas. 2020, no princípio da pandemia, e diz assim: a bondade do Senhor, melhor, podemos ler o versículo 19, no meio daquelas lamentações todas, aqueles problemas todos, 3:19, lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Era um homem com uma profunda problemas de depressão. Depressão clínica mesmo, aquelas depressões agudas, não é? Mas, quando pensam mas, sabem que é uma mudança, mas eu quero lembrar o que me pode trazer esperança. Diz o versículo 22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então Jeremias, o que faz Jeremias mudar não é as circunstâncias, é a consciência de quem Deus é. É a consciência de que Deus é um Deus de misericórdia, de amor e de graça. E diz, as misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E de repente ele sai com uma que aí é que eu fiquei mesmo assim abandonado. E digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Algumas versões dizem, a minha porção é o Senhor. Ou seja, eu escolho Deus. Então Jeremias, o que aconteceu, o que trouxe a mudança nele, foi esta convicção deste Deus, de quem Deus é, e de que tu e eu temos acesso a Ele sempre. Então precisamos aprender a fazer o mesmo. Uma das nossas lamentações, nosso livro de lamentações, precisamos de arranjar o capítulo 3, versículo 19, que diz, ok, tudo bem, eu estou farto disto, estou cansado, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me
traz confiança. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é a minha herança. Se Deus é a minha herança, ninguém pode tirar. Podem-me tirar o carro, podem-me tirar a casa, podem-me tirar a roupa, podem-me tirar o que é que seja. Mas Deus ninguém pode tirar, porque Deus é a minha herança. E Deus não se tira de ninguém. Pai, para dizer orar com fé não significa que tudo o que pedimos vai acontecer, mas significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. E é esta a chave para tu e eu termos uma caminhada com Deus. É quando tu acreditas quem Deus é, o caráter de Deus. Quando tu acreditas quem Deus é, que Deus é alguém com caráter, com amor, e que tu sabes que a resposta que Ele tem para ti não é que tu queres, mas tu sabes que podes confiar nele. É como aquele filho que está sempre a chatear o pai, pedindo coisas que o pai sabe que não é melhor para ele, e diz: "Oh, filho, não te vou dar." Ele diz: "Mas porquê, pai?" Então, aquela birra toda, né? E tantos de nós às vezes somos assim. Mas quando nós conseguimos confiar no caráter de Deus, na nossa oração, quando nós clamamos a Deus, sabemos que Ele vai responder e podemos confiar nele, então ficamos em paz. O apóstolo Paulo dizia lá: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Neste novo ano, lembremos Ruth. Lembramos Ruth, esta mulher que soube guardar o seu coração da amargura, enquanto lidava com perdas profundas. Ela não amargou. Ela soube recomeçar, resultado de uma relação com Deus, que ela conheceu com a sua sogra Noemi. E tal como Henry Nouwen diz, a gratidão verdadeira abarca tudo na vida, o bom e o ruim, a alegria e a dor, o santo e o não santo. Nas palavras do apóstolo Paulo, o meu poder, dizia ele, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu me vou gloriar até na altura em que eu estiver fraco, porque eu sei, quando eu for fraco, tu vais ser forte. Tu vais ser forte. E em Jeremias encontramos alguém que viveu tempos difíceis, mas soube encontrar Deus. Ter um encontro com Deus é tudo o que eu e tu precisamos. Não só nos tempos difíceis, mas sempre. Jeremias conhece esta misericórdia, esta bondade de Deus e soube tornar Deus a sua porção. Porção que ninguém lhe pode tirar. E Jeremias entendeu o convite de Deus. Eu penso que tu e eu possamos entendê-lo também. Quando Ele nos diz: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei as grandes firmes. Tu sabes. A bola está do teu lado, do meu lado. A bola está do nosso lado porque Deus nos faz o convite. E quando alguém faz um convite, então o convidado é que tem que responder. E Deus também nos faz o convite a nós nesta tarde para clamarmos a Ele, para o buscarmos com todo o nosso coração e para ouvirmos dEle. Vamos fechar os nossos olhos, vamos olhar para o nosso próprio coração e clamar a este Deus. Senhor, nós estamos no nosso coração, Pai, nós arriscamos pedir que Tu venhas ao nosso mais profundo, nos ajudes a vasculhar a nossa alma, Senhor, a vasculhar o nosso ser, a vasculhar o que está às vezes escondido por baixo de muitas mantas, de muitas coisas. Mas, Senhor, eu oro que Tu possas trazer ao de cima tudo isso que está no nosso coração. Nos ajudes a caminhar contigo, com ousadia, com fé, com coragem,
A mesma coragem que Ruth teve quando enfrentou tantas perdas, mas quando acreditou que tu eras o Deus dela, a que ela queria seguir, o povo dela, que ela queria amar. E ela soube lidar com as circunstâncias difíceis da vida, soube não deixar que nos dias maus ela perdesse coragem para alcançar os seus propósitos. E ela viu na sua vida, Senhora, a bondade de Deus. Ela viu o toque de Jesus quando ela foi redimida por aquele homem Boaz. E quando daquela relação veio a nascer mais à frente David, o grande rei David. Porque ela decidiu não amargar, decidiu não ficar azedo, decidiu não deixar que a dureza da vida a fustigasse ainda mais. E, Senhor, eu oro que o mesmo aconteça conosco, Pai. Eu pensar em Jeremias também, que vivia aquelas circunstâncias tão complicadas do dia a dia dele, tão difícil de aguentar, mas que soube, no meio de tudo, ouvir a tua palavra, o teu convite para clamar a Ti e para crer que Tu eras aquele Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que forma todas as coisas, aquele Deus que tem, a sua fidelidade é grande, as suas misericórdias não têm fim, aquele Deus que Ele escolhe como a sua porção, como a sua herança, que ninguém pode tirar. E, Senhor, eu te dou graças por este homem, esta mulher, de grandes exemplos para mim, e creio para todos nós, para que neste ano que Tu nos dás, 2023, possamos nos aproximar de Ti com um coração grato, mas também um coração cheio de esperança. Não por causa de nós, não porque a vida nos corre bem, se calhar, mas por causa de Ti. Porque Tu és um Deus em quem nós podemos confiar. E por isso, Senhor, está connosco neste dia, ajuda-nos a batalharmos as batalhas que temos à nossa frente, com fé, com confiança em Jesus, com esperança nele, em nossa oração. Amém.